Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos e para nós iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 63, Oração para herdar as virtudes de Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, quem o tiver pode acompanhar a leitura, caso contrário, pode assumir a posição de oração, elevar os pensamentos para que juntos possamos vibrar nas palavras desta oração. Vamos lá? Sou filho de Deus, visto através dos 5 sentidos, não passo de uma insignificante massa carnal, mas isso é apenas aparência externa. O verdadeiro eu é uma existência espiritual e, portanto, invisível aos olhos carnais. O verdadeiro eu é vida de Deus e a vida é invisível aos olhos carnais. O verdadeiro eu é sabedoria de Deus e a sabedoria é invisível aos olhos carnais. O verdadeiro eu é amor de Deus e o amor é invisível aos olhos carnais. Somente o que é invisível tem existência real e tudo o que é visível é apenas expressão daquilo que é invisível. A vida é uma existência universal, portanto, sou um com todas as vidas do universo. A sabedoria é uma existência universal, portanto, sou um com a sabedoria de todos os seres viventes. O amor é existência universal, e como esse amor está alojado no meu interior, regozijo-me com a prosperidade de todas as pessoas, e não posso deixar de sentir compaixão pela desgraça dos semelhantes. Sou filho de Deus. Deus é a fonte da riqueza infinita e por mais que Ele distribua as pessoas, sua riqueza não se esgota. Sendo eu filho de Deus, sou herdeiro de toda a sua riqueza e por conseguinte jamais me faltará o necessário. Tomando consciência desta verdade, expulsei da minha mente toda a sensação de carência e mantenho somente pensamentos de abastança. Este mundo fenomênico é o lugar onde se manifesta o que se mantém na mente. Por isso, quando elimino todo o pensamento de carência e conservo apenas os pensamentos de abundância, só posso prosperar como consequência dos meus pensamentos. A riqueza que concebi no mundo mental já está se concretizando passo a passo. Jamais duvido disso. A minha fé inabalável materializar-se-á infalivelmente. Sou filho de Deus e dele herdei o seu amor infinito. Respiro o amor de Deus, sou sempre preenchido pelo amor de Deus e envolto pela luz espiritual do amor de Deus. Por isso, todos aqueles que pensarem em mim ou chamarem pelo meu nome terão a mente serena e harmoniosa. Serão preenchidos de amor, suas iras, seus ódios, suas tristezas, suas mágoas e suas insatisfações desaparecerão por si mesmos. Suas doenças serão curadas. Em seus lares reinará harmonia e felicidade, virá ao seu encontro. Creio firmemente nisso, portanto não poderá ser de outra forma. Sou filho de Deus e recebo constante e perfeitamente a infinita sabedoria de Deus. Por isso, em tudo o que faço, sou orientado pela sabedoria divina e tudo corre satisfatoriamente, sem erros nem atritos. Neste momento, como filho de Deus, recebo de Deus a sua máxima bênção. Conscientizo claramente essa verdade e minha alma se enche de infinito júbilo. Agradeço profundamente a Deus. Linda oração que nos mostra o quanto que nós podemos ainda mais fortificar a nossa fé, tomando consciência da nossa natureza divina e de tudo aquilo que eu guardo dentro de mim é aquilo que se projeta no mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estar aqui novamente com vocês, reunidos em mais uma segunda-feira, para juntos estudarmos e aprofundarmos ainda mais os ensinamentos da Seiichi Onoe. Quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma sempre contribuem para que podemos estar aqui mais uma vez, transmitindo e estudando um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Onoe. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham aqui, que ajudam, mesmo aí de casa ou aqui presentes, que assistem às palestras, deixam seu joinha, compartilham
para que o próprio YouTube entenda a importância dessa palestra e possa divulgar para mais e mais pessoas. Então, nosso muitíssimo obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Hoje quero deixar um agradecimento especial ao nosso parceiro de trabalho, ao Hideki, que esteve aqui com a gente várias e várias segundas-feiras trabalhando e agora vai cumprir a sua missão no estado de São Paulo. Então, meu muito obrigado, Hideki. Dá um pulinho aqui, Hideki, ó, vem cá. Pegar de surpresa, adoro fazer isso. O Gustavo adorava quando eu fazia isso, porque todo mundo fica perguntando quem é. Hideki, que esteve aqui com a gente trabalhando, meu muito obrigado, viu, Hideki? Obrigado, muito sucesso para você. Muito obrigado, Hideki, que colaborou aqui ativamente nas trocas, né, no revezamento aqui da filmagem. Então, eu até brinco, eles são mais importantes do que eu, porque sem eles a reunião não acontece, não pelo menos de forma virtual, né? Então, meu muito obrigado, Hideki, meu agradecimento especial a você, muitas bênçãos para você, toda a sua família, viu? Muito obrigado. Agradecer a você que está assistindo a palestra aqui presencialmente, aqui em Brasília, fora de Brasília, aqui no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É maravilhoso estarmos juntos, compartilhando, crescendo e manifestando ainda mais a vida do nosso interior por meio dos ensinamentos da Seichonoye. E hoje vamos trabalhar um assunto que já falei sobre ele em fevereiro de 2022. Fui buscar nos arquivos das palestras do nosso canal, né? E eu vi que já são as mesmas páginas, só que nós vamos abordar hoje de uma maneira um pouco diferente. Então é interessante porque os temas que nós abordamos, eles podem ser trabalhados, alguns temas, em várias frentes. Então, às vezes, você pode pegar a mesma página e dar uma abordagem bem diferente. Então, nós vamos trabalhar esse tema, vou revisitá-lo porque ele é um dos carros-chefes da Seichonoye, é um dos pontos importantíssimos. Mas bem, perceba as bênçãos, esse é um tema que nós já trabalhamos com outro nome, na época, na palestra de fevereiro, salvo engano, foi dia 27 de fevereiro de 2022, foi o tema Circuito do Amor, que é exatamente uma analogia que o professor Masaru Taniguchi faz, que é muito interessante, que são das páginas desse livro que nós vamos trabalhar. A Verdade, volume 2. A coleção A Verdade é uma coleção maravilhosa, ela é uma coleção extremamente aprofundada, em que o professor Masaru Taniguchi ele aborda os diversos temas principais da Seichonoye. E o volume 2, ensinamento básico, e quando você lê, você vê que tem muita coisa que não é básica. É bem profundo mesmo, mas é que dentro da espiritualidade, algumas vezes aquilo é básico, mas não deixa de ter a sua relativa e necessária profundidade. Então esse livro, fundamental, recomendo a leitura de toda a coleção. A coleção A Verdade é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar, e ela é maravilhosa. E a página que nós vamos trabalhar é a página 183 e 184 do livro, tá bom? O meu livro, ele é deixa eu só pegar aqui, ele é a 7ª edição revisada. Então vamos lá, nós temos alguns temas, que eles são temas assim, fundamentais e assim, básicos dentro da Seichonoye, que fazem com que ela seja uma filosofia viva. O que é uma filosofia viva? As pessoas falam muito de religião viva e religião morta. O que é uma religião viva e religião morta? Por mais que as pessoas falem ou deem definições, a que mais fica adequada a isso daí é que uma religião viva, as pessoas normalmente elas fazem a seguinte divisão: viva é uma religião que as pessoas praticam, e morta é uma religião que as pessoas não mais praticam. Normalmente essa é a definição que a gente encontra. Mas se a gente for analisar filosoficamente, não é necessariamente pelo número de praticantes que uma religião é viva ou não. Isso aqui a gente pode analisar por um conceito histórico, né? Se a gente for analisar por um conceito sociológico, histórico, até antropológico, religião viva seria aquela que as pessoas praticam. Então, religiões antigas, que não tem mais nenhum praticante, seriam religiões mortas. Mas nessa concepção filosófica que eu estou trabalhando aqui, religião viva é aquela
que ela é prática. E a religião morta é aquela que somente fica na teoria. Ela é apenas teórica. Teórica. Por que que eu trago nesse ponto que não necessariamente segue o histórico? Nós temos hoje religiões que são praticadas, mas elas são mortas. Nós temos pessoas que praticam, mas ela fica somente na seara teórica. E nós temos religiões hoje em dia que pode ter até um pequeno número de praticantes, mas elas são religiões práticas. O que eu quero trazer com isso? Que uma religião ela só pode ser considerada viva se ela tem capacidade de transformação. O que é capacidade de transformação? De melhoramento do ser humano. Porque a função da religião, a palavra religião vem do grego, religare, que quer dizer ligar novamente. E ligar novamente ao quê? Ao sagrado, seja o nome que você queira dar. Então, religião, que vem do religare, que vem do grego, religare, que quer dizer voltar a ligar ou religar, é para que você volte a ter o sagrado com você. E para você ter o sagrado com você, isso tem que ser algo vivido. E não pode ser algo apenas teorizado. Então, aceite ou não é uma religião viva, porque ela é uma religião que demanda prática. E a prática, necessariamente, ela tem que ser esforço. E é aqui que muita gente cai, porque não quer se esforçar. Ela precisa de esforço, empenho e dedicação. E aqui entra tudo. Oração, estudo, sabe? Transformação, superação. A superação, ela vem exatamente da dedicação, do empenho e do esforço. Então, se você começa a fazer com que aqueles preceitos pregados sejam regras de vivência, ela é uma religião prática, ela é uma religião viva. Agora, tem pessoas que pegam uma religião possível de praticar e não praticam. Ela mata a religião, ela fica só no campo teórico. Então, a questão da religião ser viva ou morta, nessa perspectiva que eu trago, é uma questão muito mais pessoal do que muitas vezes uma questão da própria doutrina. Porque nós é que precisamos dar vida à nossa religião. Então, existem pessoas cristãs que, apesar de terem uma profunda fé, matam a religião. E nós temos pessoas dentro da Seichonoye que, apesar de conhecer esse ensinamento, matam o ensinamento. E como é que matam o ensinamento? Não praticando. Não praticando. Então a pessoa afirma que ela é filha de Deus, ela afirma que ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela não manifesta isso. Aos olhos de quem enxerga, soa como hipocrisia, como mentira, como, sabe, devaneio. Aos olhos de quem enxerga, não há mudança. E aos olhos da elevação espiritual, também não. A pessoa está, mas não faz. Eu brinco muito. Imagina só, as pessoas chegam e perguntam assim para mim, preletor, o senhor faz alguma língua? Faço, eu tenho aula, eu estou estudando inglês. Ah, o senhor está praticando inglês? Não, mas na verdade eu sou estudante de inglês, não praticante. Eu quero aprender a língua inglesa, mas eu não vou nas aulas, eu não assisto cursinho, não estudo nada. Mas eu estou estudando inglês. Existe isso, gente. Existe isso. Mas dentro da religião a gente tem. A pessoa fala, você é o quê? Eu sou católico, não praticante. Então você não é católico. É porque você quer se encaixar em algum lugar para falar que você faz parte de um grupo, mas você não é. Para que você faça parte de um movimento religioso, você precisa fazer com que aquela religião tenha vida. E a vida necessariamente necessita de uma prática. E dentro da Seichonoye, isso aqui é exigido, porque para desenvolver a vida de Deus que está no seu interior, você precisa superar. Então nós estudamos a teoria para colocar em prática. Então um praticante da Seichonoye, uma pessoa que é Seichonoye, ela tem a prática no seu dia a dia. Pode ser que não consiga fazer tudo. Normal, gente, eu não consigo fazer tudo. Ainda estou no caminhar buscando manifestar todo o potencial que eu tenho. Estou no caminhar, mas muita coisa a gente coloca em prática.
muita coisa já consegui, muita coisa já superei, graças a isso daqui. Então, a gente precisa entender isso, porque não basta só ter religião, você precisa dar vida à sua religião. A sua religião ela tem que ser viva, ela tem que ser prática, ela tem que ser algo vivenciado. E dentro dos ensinamentos da Seichonoye, nós temos os nossos carro-chefes de prática. Aquilo que nós precisamos praticar na frente de tudo. De tudo. Tem coisa que a gente pode até não conseguir fazer, mas outra, gente, é do nosso DNA. A pessoa que fala, sou da Seichonoye, ela tem que ter isso na ponta da língua e praticar isso. Porque se não fizer, ela não consegue nem dar o passo primeiro. E muitas vezes acontece com algumas pessoas. Elas entram, se encantam pela teoria, se apaixonam pela teoria, mas não querem praticar. Por quê? Praticar mexe aonde dói. Mexe onde dói. Nós somos poços de complexos, gente. Nós somos seres cheios de sequelas. E a manifestação do Filho de Deus visa superar essas sequelas. E superar a sequela quer dizer o quê? Você não mais se colocar em posição de vítima, você não mais se colocar numa situação de pobre coitado, você não mais responsabilizar o mundo pelaquilo que é da sua responsabilidade, você não mais ficar inerte, tomando pancada da vida, procurando culpados, você não mais carregar dores, medos, ódios e complexos no seu interior. É isso que nós temos que fazer. E para você superar isso, você tem que mexer. E às vezes mexer em lugares que doem. E às vezes não queremos. É muito mais cômodo eu botar a culpa em alguém, gente. É muito mais difícil puxar a responsabilidade para mim e trabalhar para manifestar a força. É muito mais difícil do que eu simplesmente culpar o mundo. Eu vivo nisso aí por causa do sistema. Eu vivo isso daqui por causa dos meus pais. Eu vivo disso por causa assim, por causa da forma que eu nasci, aonde eu nasci, do jeito que eu nasci. Então é muito mais cômodo você botar a culpa em alguém do que você assumir a responsabilidade e trabalhar para mudar, porque isso demanda muito esforço. Então muitas vezes as pessoas amam a teoria, o homem é filho de Deus, tudo é maravilhoso, eu já estou salvo desde o princípio, olha que coisa maravilhosa. Então tá bom, se você está salvo desde o princípio, então vamos manifestar a salvação? Não, aí dá trabalho, eu não quero não. Vamos ler, palestra da semana passada, falei sobre o quê? Isso, gente, um de cada vez. Falei sobre o quê na segunda-feira passada, gente? Sobre leitura, gente. A importância da leitura. Aí eu falo, vamos ler. Pretor, mas já viu, tem mais de 10 páginas no livro, não tem uma figurinha, não tem um desenho para eu colorir. Como é que eu quero ler? Aí você fala, meu amigo, se você não sentar, se você não estudar, se você não se impregnar disso daí, você cai. Hoje, abri o jornal para dar uma leitura. Não teve uma notícia que não fosse uma mega desgraça. É só notícia ruim. É só notícia ruim. Nós somos bombardeados todos os dias de tragédias, em todos os lugares. Você antigamente acompanhava só aquilo de ruim que acontecia na sua cidade. Hoje em dia não. Você acompanha do Brasil e do mundo. Até as desgraças intergalácticas a gente está sendo chamado para acompanhar. Então o planeta é destruído, aí traz a notícia, mas um planeta é destruído. Você, meu Deus, 30 trilhões e bilhões de anos-luz, mas você já está sofrendo. Por quê? Porque tudo hoje em dia é trazido e o que traz manchete, o que traz engajamento é desgraça. Então nós temos essa tendência de buscar o que é negativo. E isso vai cada vez piorando. Na hora de encher-nos de coisas boas, dá preguiça. Não gosta de ler, não gosta de rezar, não gosta de fazer oração. Aí fica complicado manifestar o Filho de Deus. Então tem gente que fala que é Filho de Deus quando as coisas estão boas. Aí, gente, qualquer um consegue. E na hora que a casa cai? E na hora que o negócio está pegando? Que as coisas estão, sabe? Aquele turbilhão na tua vida. Para que você tenha a força necessária, para na hora do turbilhão você ter condição de continuar firme, você precisa trabalhar isso aqui, gente. Dedicação, empenho e esforço. Para você se impregnar da verdade, porque na hora que vamos ver, você vai ter conteúdo suficiente para superar o problema, para manifestar o Filho de Deus, para ter a fé necessária para continuar a caminhada. Então, é comum muitas vezes as pessoas se apaixonarem pela teoria, mas na hora de colocar em prática não conseguir e desistir. Acontece em todos os lugares.
Só que na Seichonoye a gente tem que entender, se a gente não começar a levar uma vida prática, vai ficar só na teoria, gente. Vai ficar só na teoria. A gente acaba virando piada da família. Por quê? Porque você começa a ter uma fala que é bonita na teoria, mas na prática é horrorosa. Então aquelas pessoas que chegam e falam aquele discurso lindo, sabe? Nós somos capazes, nós temos potencial, o homem tem a vida de Deus no seu interior. Na hora que vai botar em prática, faz tudo ao contrário. Aí a família fala, cadê? Cadê? Cadê que está manifestando? Você só fica falando, você quer converter a gente, mas você mesmo ainda não se converteu. Então precisamos compreender isso. Por que eu estou batendo tão forte nessa tecla? Porque tem algumas coisas que são básicas dentro da Seichonoye. São básicas, que só de você olhar a pessoa você fala, esse aqui é da Seichonoye. Diferencia. Por quê? Porque hoje em dia, mesmo as pessoas que estão dentro de religiões, estão matando profundamente os ensinamentos, porque não fazem o que prega. Tanto que hoje a religião é utilizada como meio de ataque. A religião que prega a paz, todas as religiões vivas, todas as religiões pregam a paz. Mas hoje em dia as pessoas se legitimam nos ataques, na fúria e na guerra, em nome da religião. Isso é um erro crasso. Crasso, porque em momento algum, por exemplo, dentro do pensamento cristão, Jesus fala assim, amai-vos os seus irmãos, somente aqueles que têm o mesmo pensamento político que o seu. Ele não fala, ameis os seus irmãos, somente aqueles que pensam como você. Aqueles que não pensam, pode odiá-los e desejar o inferno. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Como é que as pessoas estão vivendo hoje em dia? O pessoal mesmo já colocou, eu recebi até um meme, abrace a sua família este ano, porque ano que vem é ano de eleição. Olha o nível que nós chegamos. Olha o nível que nós chegamos, porque ano que vem vai ser ano da família se separar. Por quê? Porque as pessoas estão legitimando movimentos de amor dentro do ódio, porque está apenas na teoria. Eu que estou certo, sou eu que serei o salvo, e você vai para o inferno. Olha que lindo, sabe? A gente vai dividir o amor, a compreensão, a empatia e o entendimento. Então, essa visão, ela precisa ser abandonada. Nós que somos da Seichonoye, nós temos os seguintes carros-chefes. Vamos lá. Primeiro, vou botar aqui, deixa eu botar aqui em azul. Aqui, ó. Primeiro carro-chefe. Primeiro de todos. Nós da Seichonoye precisamos trabalhar a harmonia. Revelação divina da grande harmonia. Lê essa revelação divina até a língua da calo. Tem que ler e refletir. Por quê? O nosso carro-chefe é a harmonia. A base da harmonia. Segundo carro-chefe, gratidão. Você reconhece uma pessoa da Seichonoye pela capacidade que ela tem de sentir gratidão. A pessoa que reclama, a pessoa que tem cara fechada, a pessoa que é pessimista, não é o praticante da Seichonoye. Então, se nós queremos ser o praticante da Seichonoye, nós temos que ter gratidão. E terceiro, gente, alegria. Aí a gente fala assim, mas pera lá, preletor, a gente não tem que meditar, rezar, ler, tudo isso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, os sentimentos primeiros que carregam a prática da Seichonoye são isso aqui. Harmonia, gratidão e alegria. São os carros-chefes. Então, por isso que a gente fala, a pessoa que tem uma postura arrogante, ela não é um praticante da Seichonoye. Por quê? A pessoa arrogante, ela não está em harmonia, ela não sente gratidão e ela não tem alegria. Então você pega por aí. Como é que a gente observa se a pessoa pratica ou não? Está aqui. Eu faço a meditação Shinsokan de 50 minutos. Parabéns, então vamos praticar? Porque se você fizer uma meditação de 50 minutos e não estiver alegre, em gratidão e trabalhando na harmonia, sei lá que meditação que você está fazendo. Você pode até te chamar de Shinsokan, mas na prática não é isso que você está vivendo. Ou, desde que você esteja no processo, porque tem pessoas que chegam aqui com a cara horrorosa e com o tempo vai trabalhando, vai mudando e manifesta isso aqui. Isso aqui não é imediato não, é um trabalho. O importante é trabalhar. Agora, a pessoa não trabalhar e achar que está vivendo, aí não dá. Então, para que nós possamos viver isso aqui, a gente tem que entender que faz parte da prática, da vivência do ensinamento. Então, uma vez eu estava fazendo compra no mercado e estou lá pegando as mercadorias e colocando dentro do saco. Uma moça que estava ao meu lado virou para mim e falou assim, você é da Seichonoye?
Aí eu parei na hora, eu falei, eita meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada, né? Aí eu parei e falei assim, sou, como é que você sabe? Aí ela falou, eu nunca vi alguém falar tanto muito obrigado para a sacola sendo distribuída. Porque tudo que a pessoa me dava, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Chamou a atenção dela. E para mim foi algo automático. Os meus filhos ficam me perguntando, papai, por que você está agradecendo? Porque eu vou entrando no modo automático. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E às vezes eu estou lá, naquele momento, naqueles 5 minutinhos que eu tenho, eu vou fazendo o exercício da gratidão. Então na Seitonê a gente aprende a agradecer tudo. Então lá em casa foi até engraçado, que eu falei assim com a minha filha. Filha, se você voltar, eu falei assim, nós estipulamos. Quem reclamar em casa, reclamou, beleza. 10 muito obrigados, tem que vir junto. Aí um dia minha filha fazendo alguma coisa lá, eu virei, filha, não é para fazer isso, não tá legal. Ela, papai, você acabou de reclamar. Eu falei, então vamos lá, nós dois, 10 muito obrigado. Porque a gente tem que aprender. As coisas da vida vão acontecendo, a dinâmica acontece. O ponto é que nós precisamos praticar. Vai ter momento que você vai ter que falar alguma coisa, de repente, que não seja ideal? Normal, gente, não tem problema. Mas a gratidão, ela tem que ser trabalhada. O problema é que as pessoas não trabalham o sentimento de gratidão. Não trabalham o sentimento de gratidão. Aí o que acontece? A pessoa tem um problema, ela procura um movimento religioso por causa de um problema e ela quer resolver aquele problema. E ela esquece de olhar tudo que ela tem ao redor da vida dela. E por que ela fica cega só querendo resolver aquele problema? Porque falta o sentimento de gratidão. Falta o sentimento de gratidão. Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, preletor, eu quero resolver esse problema. Aí você fala, não, mas você tem tantas coisas para agradecer, eu só vou agradecer o dia que eu resolver esse problema. Então, a vida dela fica presa naquele problema. E ela acaba que, por não praticar, ela não resolve o problema. Olha que, como é que nós aprendemos na Seitonê. Que você, por exemplo, tem... Quem aqui já teve unha encravada? Unha encravada. Afta na boca. Eu estou vendo que afta teve mais, agora unha encravada vocês estão bem. Estão indo no podólogo, gente? Ninguém tem unha encravada, não? Afta na boca. Coisa tão simples, né, gente? Já tentou comer com afta na boca? Que delícia. Aí você bota a comida... Coisa tão simplesinha. A gente agradece o fato de a gente estar podendo comer? A gente... Quem aqui já tomou anestesia? Gente, eu tomei anestesia, fui tirar os sisos, tirei os 4 de uma só vez. Aí os 3 aqui, os 2 de cima e aqui o lateral, do lado esquerdo, foram tranquilos. Uma anestesia em cada uma. O do lado direito não pegava anestesia. E o dentista deu 1, 2, 3, 4, deu tanta anestesia que foi a orelha e a testa, eu não senti o couro cabeludo, de tanta anestesia no rosto. Aí eu saí, tirei os 4 sisos, aí eu saí que nem o Kiko, com 2 bochechas gigantes. Aí eu parei na drogaria, minha esposa estava me acompanhando, e ela foi comprar os remédios que passou, né? E eu parado assim, aí minha esposa virou, ela tomou um susto quando ela olhou para mim, ela falou, amor, olha o que você está fazendo. Eu estava babando sangue, e eu não estava sentindo, eu não sentia o pescoço, eu não sentia a orelha, eu não sentia nada. E aí quando eu olhei, eu falei, imagina a cena de quem está entrando na drogaria e vê um cara com a bochecha desse tamanho babando sangue. Eu teria saído na hora. Eu falei assim, tem um doido lá, eu babando sangue. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu babando. Aí eu cuidei, né, tampei a baba, aí ela me deu um copo d'água. Eu não conseguia beber, porque ou eu amassava o copo na minha cara, ou eu virava água no ar, porque eu não sentia o lábio. Aí eu pensei, gente, que coisa fantástica você sentir a boca. E a gente não para agradecer. Aí eu comecei a agradecer, porque o fato de você sentir a boca permite que você tenha controle na hora de comer, permita que você tenha sensações na hora de dar um beijo, sabe, na hora de tocar. Isso é uma coisa maravilhosa e a gente não agradece. Então o que a gente aprende na Seitonê? Ao invés de você olhar o que está lhe faltando, você precisa olhar aquilo que você tem maravilhosamente bem e passar a reconhecer aquilo que você tem. Que à medida que você reconhece aquilo que você tem, você vai estabelecendo o sentimento de gratidão. E com o sentimento de gratidão, você tem maior facilidade para sentir alegria e entrar em harmonia. Então é fantástico. É uma coisa puxando a outra. Uma coisa puxando a outra. Então por isso que as primeiras coisas que a gente aprende na Seitonê quando a gente entra é repetir as palavras mágicas, muito obrigado. A gente chega numa reunião da Seitonê, tem um pessoal na porta, muito obrigado. Aí você entra, de nada, não sei nem por que me agradeceu, não te conheço. Por que a gente está agradecendo?
Porque nós estamos fazendo um exercício de ver o Filho de Deus que existe em cada um. Então a gratidão não é o seu eu carnal, é a vida de Deus que habita no seu interior. Então nós começamos a fazer a prática de reverenciar e agradecer a vida de Deus. Isso vai gerando sentimento de gratidão. Praticado dentro de casa, começa a estabelecer a harmonia dentro do lar. Então, dentro de casa, a gente tem que começar a praticar. Chegar nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, nos seus irmãos e fazer reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Você começa a reconhecer a vida de Deus que habita no outro. E aí você começa a colocar em prática, tornando viva a religião que transforma. E a pessoa que pratica os ensinamentos da Seichonoye muda o destino. E por que ela muda o destino? Porque ela coloca isso aqui como os três pilares da sua vivência. Então, todos os dias, quando nós acordamos, o que nós temos que buscar é viver em harmonia, com gratidão e alegria. Cada dia vai ser de um jeito. Vai ter dia que vai dar tudo certo. Aí você vai conseguir fazer isso aqui maravilhosamente bem. Vai ter dia que vai dar tudo errado. Aí você vai se esforçar para fazer com que esses três estejam na prática. E o somatório de tudo que você fizer é que vai gerar a vida do ensinamento na sua existência. Então é impressionante, eu conheço pessoas que entraram, se apaixonaram, mas não conseguiram porque não quiseram abandonar a desarmonia. Não quiseram abandonar. Porque botava sempre a culpa em alguém. E você vê que na Seichonoye a gente começa a querer a liberdade. Começamos a nos libertar. Pare de odiar. Você pode ter todos os motivos do mundo para odiar. Todos. Perfeito, você está com a razão. Mas o ponto é que o ódio não vai te trazer a felicidade. Então nós precisamos aprender a nos libertar do ódio. Por mais que tenham feito crueldades com você. Quando você se liberta do ódio, quem vai ser feliz é você, porque você vai adentrar na harmonia. Então, a gente não está legitimando ou justificando o erro. O que é errado, é errado. O ponto é, quem fez o erro vai ter um momento de acerto. Não precisa você também carregar o erro cometido por outros. Dizem que quem odeia cava duas covas, uma para o objeto odiado e outra para si próprio. Então é isso que a Seichonoye vem libertar. Então muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, preletor, eu quero viver em harmonia, mas as pessoas fizeram coisas horríveis comigo. E muitas vezes quando me contam as tragédias, eu choro junto com a pessoa, porque é algo muito triste. Mas o ponto é que eu falo, por mais que tenham feito crueldades, o ódio nunca vai te trazer a paz de espírito e a felicidade. Você precisa se libertar. Deixe os erros com quem os cometeu. Carregue você a liberdade de ser um verdadeiro filho de Deus. E é aí que muda. Eu mudei a minha vida, conheci a Seichonoye aos meus 10 anos de idade, então você vê, tem uns 10 anos só que eu conheço a Seichonoye, estou brincando. Então eu conheci a Seichonoye há uns 10 anos, com uns 10 anos de idade. Vivi momentos assim lindos de aprendizado dentro do ensinamento, mas eu só comecei a praticar aos 21 anos de idade. Aos 21, 22 anos de idade eu botei em prática mesmo. Aí que eu mudei minha vida. Aí que realmente eu fiz a transformação e pude enxergar em cada momento meu oportunidades grandiosas de manifestar o Filho de Deus. E até hoje eu continuo em trabalho de crescimento, aperfeiçoamento. Até hoje. Trabalho todos os dias para tentar manifestar mais. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo tanto. Mas continuo caminhando, porque a prática é o que move. É o que move. Não existe, para o praticante da Seichonoye, não existe aquilo. Cheguei. Teve uma vez um adepto que chegou ao professor Masaharu Taniguchi e falou assim, mestre, aprendi a fazer meditação Shinsokan. Aí o professor Masaharu Taniguchi, na humildade de sempre, ele respondeu, que maravilha, parabéns para você, eu estou aprendendo até hoje. Por quê? Porque a manifestação do amor, ela é constante e eterna. Então nós não temos limites. Eu cheguei. Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, nossa, pretor, manifestei o máximo de amor que eu tinha pelo meu marido. Aí eu falei para ela, coitado do seu marido. Aí ela, mas por que, pretor? Se você chegou no seu máximo, meu Deus, daqui para frente é só a ladeira abaixo. Porque se você acha que você manifestou o máximo, você já se colocou num pedestal de superioridade. Eu sou melhor do que ele porque eu já cheguei no máximo. E não existe chegar no máximo. O amor, ele é absoluto
E sempre você pode manifestar o amor, sempre de maneiras mais profundas e diferentes. Então você começa com amor, primeiro aprendendo o amor a si mesmo, depois você aprende o amor ao próximo, depois você aprende a amar até aquele que não faz parte da sua família, depois você aprende a amar aqueles que vêm, depois você vai desenvolvendo até chegar ao amor à humanidade. Os homens santos têm um amor à humanidade que eles abrem mão da própria vida por pessoas que eles desconhecem, às vezes até pessoas que sequer merecem, mas eles estão firmes e fortes. Então, a pessoa quando ela começa a falar que chegou, não entendeu que a prática ela é contínua. Se nós somos infinitos, infinitos é a nossa capacidade. Pode ser que você não manifeste tudo nessa encarnação, não tem o menor problema, mas o trabalho continua. Por isso aquelas pessoas que falam, eu vou morrer e descansar em paz. Queria desanimar não, mas o negócio não para não, viu? Para não, é que nem estudar. Eu me formei, agora eu não preciso estudar. Queria te desanimar não, viu? Mas não para não. Se você parar, você vai regredir. E não é isso o nosso propósito. Antes de tudo, página 183, olha o que o professor Masaru Taniguchi nos ensina. Antes de tudo, perceba o quanto você é abençoado. Há pessoas que, embora estejam recebendo bênçãos infinitas, não conseguem conscientizar isso. Outras há que, embora estejam recebendo amor infinito, também não conscientizam que estão recebendo. Para tais pessoas, é como se não estivessem recebendo as bênçãos ou o amor. Isso porque somente o que a mente percebe é que passa para existir para a pessoa. Precisamos, antes de tudo, perceber quão grande é a bênção que nos é dada. Assim que percebemos isso, precisamos agradecer a Deus imediatamente. Agradecer é retribuir a bênção, é completar o circuito de amor e bênção. Olha que interessante, gente. Enquanto nós não reconhecemos a bênção, ela não se projeta, seja materialmente, seja intrinsecamente. Enquanto a gente não reconhece, a gente não sente gratidão. Por que a gente não sente gratidão? Porque ela passa desapercebida. Vocês já viram crianças mimadas? Chega a criança, uma vez eu vi um casal com uma criança mimada dentro da loja de brinquedo. E o menino estava dando um piti, porque ele queria um brinquedo lá caríssimo, caríssimo. E a mãe estava assim, não filho, eu não vou te dar esse brinquedo, eu não vou te dar esse brinquedo, eu não vou te dar esse brinquedo. E aí, ele gritando e a mãe lá tentando controlar, e chegou o pai. Aí o pai virou e falou, o que está acontecendo? Aí o menino virou, é que essa bruxa não quer me dar o brinquedo. Aí o pai virou e falou assim, e qual o problema de dar o brinquedo? Aí nesse momento o pai e mãe começam a discutir dentro da loja. E o menino estava lá cheio de razão, o pai brigando com a mãe porque queria dar o brinquedo para o menino. Essa é uma cena que, normalmente, as pessoas ficam chocadas e revoltadas. Porque você tem vontade de corrigir o pai, a mãe e o menino. Vamos imaginar que a gente vai corrigir o menino. O que a gente vai falar assim? Você não pode falar isso do seu pai ou da sua mãe porque você é uma pessoa que tem. Adianta falar isso para uma criança? Não adianta. Por quê? Como ela não consegue reconhecer que aquilo que ela tem é algo maravilhoso, ela não consegue sentir gratidão. Então, quando a pessoa ela vive muitas vezes a falta, é que ela vai entender o que é ter. Então, ela consegue ter gratidão. A Seichonen, ela vai ensinando a nós observarmos tudo aquilo que merece gratidão, para que a gente possa reconhecê-las. E quando reconhecemos, elas passam a existir. Elas passam a existir. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, eu que trabalho dentro do Poder Judiciário, e que todos os dias eu vejo coisas ruins acontecendo, eu sou chamado de uma maneira não muito agradável a perceber o tanto de coisa boa que eu tenho. Quando eu vejo a desarmonia implementando, eu falo, meu Deus, graças a Deus, eu vivo em harmonia. Quando eu vejo as pessoas com problema de saúde, quando eu vejo as pessoas com problemas de locomoção, quando eu vejo as pessoas com problema de aceitação, quando eu vejo as pessoas com diversos problemas, eu falo, meu Deus, que coisa boa, são problemas dos quais eu não compartilho. Aí eu agradeço a bênção que eu tenho e essa bênção passa a existir para mim. Então você começa a levar uma vida muito mais grata. Tem pessoas que levam a vida inteira de ingratidão, mesmo rodeado de bênção.
recebeu amor quando criança, recebe amor como adulto, mas não reconhece o amor, porque quer somente uma peculiaridade e essa peculiaridade não se manifesta, então a pessoa fica exigindo. Tem pessoas que acham que é na beleza, é no status, é no dinheiro que ela vai encontrar felicidade, e ela acaba perdendo aquilo que ela tem de mais precioso, que é naquele momento. Naquele momento. Quantas vezes, quantos pais e mães, às vezes, acham que a criança está ligando para o valor do presente que você está dando, e o filho não quer nada de presente, o filho só quer a sua companhia. Cansei de dar presente para os meus filhos tiraram o presente da caixa e brincar com a caixa. Eu falo, ô filho, se eu soubesse, eu tinha comprado só a caixa. E brinca muito mais com a caixa que o brinquedo fica lá de lado. Por quê? Porque o que interessa não é o valor, mas sim aquilo que faz, que nos move, para que às vezes a gente até queira aquela coisa de valor. Então, as pessoas buscam, eu quero fazer isso, mas às vezes ela não sabe qual é a finalidade do fazer aquilo, e ela fica frustrada, sofre porque não consegue, e não reconhece as bênçãos que ela tem ao redor dela. Por isso que a prática da gratidão ela é tão importante, é o carro-chefe da Seitianoye. Então eu vou dar um exemplo. Essa história eu já contei várias vezes, mas eu gosto dela porque é o seguinte, eu andando de sapato social apertado, muitas vezes machuca o dedo. E eu estava em São Paulo e minha unha encravou, mas encravou com gosto. Aí tive que parar na enfermaria, quando cheguei na enfermaria eu tirei, quando a enfermeira olhou ela falou assim, não vai ter jeito, está muito inflamado, nós vamos ter que arrancar um pedaço da tua unha. E arrancar um pedaço da unha é tudo de bom, gente. É uma alegria, assim, inefável. E ela virou assim, não tem anestesia, nós vamos no braço mesmo. Aí meu dedo estava inchado, né? Eu virei para o lado e falei, faça o que tem que fazer, né? Nisso chegou um casal na enfermaria, quando eles olharam para o meu dedo, na hora que ela fez o movimento, eles só fizeram assim. Eu falei, pronto, meu dedo caiu, arrancou meu dedo, destroçou meu dedo, né? E assim, saiu muito sangue, muito pus, teve que arrancar um pedaço da unha e enfaixou. E eu saí, não podia mais usar o sapato social, e eu saí com o sapato social e chinelo. A coisa mais linda do mundo é um homem de terno com um pé de sapato social e outro de chinelo. Só perde para um homem de cueca e meia social. Então tá no grau assim de beleza, é esse nível. Aí eu saí com o chinelo e o pessoal virou para mim e falou assim, ô preletor, mas que coisa horrível ter acontecido isso com o seu dedo. Qual é a postura da prática? Tá tudo ótimo. Os outros 19 estão maravilhosamente bem. Por quê? Cara, você tem 20 dedos. Pelo menos a maioria das pessoas, né? Você tem, vamos lá, mais de 10 dedos, mas você tem lá os seus dedos todos. E o que acontece? Um deles machucou. Você foca no que machucou e você esquece de todos os outros que não machucaram. Então a pessoa está com a dor no joelho, ela só fala do joelho que dói, mas ela se esquece de todas as articulações que não dói. Tem 500 e tantos músculos lá, nem sei qual é o número de músculos, gente, estou chutando aí. Vai lá, tem não sei quantos ossos, não sei quantos músculos, não vou falar número não para não gerar imprecisões na minha fala. Mas você tem inúmeros ossos, inúmeros músculos, e você só foca naquilo que falta. Você tem inúmeras bênçãos na sua vida, você só foca naquilo que falta. Você tem inúmeras graças, você só foca naquilo que falta. Por isso que a sua vida vive de carência, porque a mente só reconhece o que falta. E quando você reconhece o que falta, o que gera no seu coração? Insatisfação, que é o contrário da gratidão. Insatisfação leva a tristeza, e tristeza te leva a sentimentos desarmônicos. Você anda contrário à prática. Você anda contrário à prática. Então, por que eu passo os deveres de casa? Por que a gente faz a meditação Shinsokan? Olha como é que a meditação Shinsokan é profunda, gente. Vamos fazer uma viagem aqui na meditação Shinsokan. Por que é tão importante? Ai, preletor, eu não tenho paciência de ficar calado naquele tempo. Precisa criar paciência, ó ser impaciente. Porque se você não tiver paciência para trabalhar a mente, para você reconhecer aquilo que é verdadeiro, você não vai criar a estrutura necessária para você praticar a gratidão. Porque gratidão, quando as coisas estão dando certo, é fácil. Agora, quando a coisa pega, aí que você precisa da gratidão. E você só vai ter isso se você criar uma estrutura básica. Na meditação Shinsokan, você reconhece que você já está no mundo de Deus, correto? Então você já está com a sabedoria, com o amor,
com a vida, com a provisão, com a alegria e com a harmonia. Se você já tem isso, logo você é abençoado. Então, quanto mais você pratica a meditação Shinsokan, mais você reconhece o seu valor espiritual, qual é o sentimento que mais vai te acompanhar? A gratidão. Então, por que praticar a meditação Shinsokan muda a vida das pessoas? Primeiro, que você está reconhecendo que você é um ser espiritual. E segundo, você está reconhecendo que tudo existe dentro de você. Logo, você começa a agradecer porque você já é vida de Deus. E à medida que você fortifica a gratidão, a alegria e a harmonia começam a te acompanhar e você consegue mudar, transformar, sabe? Fazer uma reviravolta na sua existência. Então, estou estudando para um concurso público. Fui reprovado a primeira, a segunda, a terceira vez, a quarta vez de reprovação. O que faz você não desistir é a fé de que tudo já está dentro de você. E se está dentro de você, você precisa continuar a trabalhar para manifestar. Então você continua tendo persistência, resiliência, você continua avançando. Isso só é possível porque você vai acreditando que dentro de você já tem a capacidade. É assim que a gente vai mudar. As pessoas acham que vão fazer a meditação Shinsokan, o céu vai se abrir, vai chegar um anjo do seu lado e falar assim, olha, realmente fizemos uma revisão do seu livro e chegamos à conclusão que estava tudo errado na sua vida. Está na hora de mudar. Então tudo vai ser diferente. Você, valeu, gente. E você vai sair na rua e tudo está transformado. Não, é você que vai colocar essa transformação. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, preletor, eu estou fazendo a meditação Shinsokan e não consigo a minha metade da alma. Aí eu pergunto, já deixou de ser insuportável? Aí a pessoa, que isso, preletor? Eu sou filho de Deus, mas está ainda manifestando um ser que é insuportável, que é chato, que é incoerente, que pega no pé, que não manifesta alegria. Ninguém quer estar do lado de gente chata, gente. Aí a pessoa fica assim, ai, preletor, mas tem que ser sincero, porque a pessoa legal ela não precisa nem de religião para conseguir alguém. Por quê? Porque é óbvio, nós queremos estar do lado daquilo que nos agrada. A pessoa não se arruma, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não fala nada legal e quer que alguém venha e te aguente, você não consegue nem se aguentar, filho. Então as pessoas não conseguem entender. Aí, ao invés de crescer, não, eu vou me filiar uma doutrina para ficar xingando e falando mal do outro. Então são mulheres que ficam pregando ódio aos homens e os homens ficam pregando ódio à mulher. Porque ao invés de entender que precisa trabalhar para crescer, não, o outro é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Então, essa infantilidade é que não permite as pessoas manifestarem. Preletor, eu estou fazendo a meditação Shinsokan para prosperar e não está mudando nada. Já começou a estudar? Já pensou em arrumar um emprego? Já pensou em ir para a linha de frente e crescer? Ai, preletor, na minha idade não dá para estudar. Aí fica difícil, né? Você está querendo o quê? Uma loteria que caia do céu? E as pessoas não entendem. É a prática que faz com que Deus se manifeste. É a prática com que faz que as coisas aconteçam. Por isso que é tão importante na prática da meditação você reconhecer que você já tem tudo. Se você quer viver o amor já está dentro de você, o que você precisa fazer? Manifestar o amor. E o amor começa manifestando por você, quando você cuida de você, quando você trata bem você. Quando você se enche de bons pensamentos, você está cuidando de você. E quando você cuida de você, você naturalmente se embeleza. E na hora que você se embeleza, você começa também a atrair o coração de outras pessoas. Então isso é muito interessante, pessoas que são amarguradas, cheias de manias, cheias de ódio, cheias de raiva dentro delas, e não entendem por que as coisas não andam. É porque você está impregnado de coisas ruins e nós precisamos limpar. E para limpar tem que ter a prática. E para ter a prática, nós temos que fazer funcionar o circuito. Olha que interessante. Vamos imaginar aqui um circuito elétrico. Nós temos aqui uma lâmpada. Ela é ligada no circuito elétrico, né? Espera aí, porque eu desenho aqui errado. Deixa eu pegar aqui o apagador. Que esse é o ponto que o professor Masato Taniguchi continua na explicação. Nós temos um circuito elétrico aqui nós temos o ligar, né? E tem uma pilha aqui, tem a fonte de energia aqui. Enquanto o circuito não for ligado, a corrente elétrica vai acender a lâmpada? Não vai.
Você pode botar a pilha mais poderosa, você pode botar isso aqui ligado diretamente num reator nuclear. Está vindo toda a energia do mundo para cá. Se esse circuito elétrico não fechar, não vai ter corrente elétrica. Logo, eu preciso ligar esse circuito. Ligar esse circuito é o que na Seitonê a gente chama de prática. Todos nós somos filhos de Deus? Sim, todos, sem exceção. Aí vem a segunda pergunta. Todos nós manifestamos o Filho de Deus? Não. E por que a gente não manifesta? Porque muitos não ligam o circuito. Apesar de você estar ligado a Deus, vamos supor que a lâmpada seja você, e a pilha seja Deus, seja a vida. Por mais que você esteja ligado à vida, por mais que esteja tudo pronto, se você não ligar o interruptor, não brilha, não virá a luz para iluminar o seu futuro, o seu destino, não virá. E as pessoas ficam querendo que a lâmpada acenda sem esforço, sem mudança, sem transformação. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo, eu fiz aula de capoeira há muitos anos, e a capoeira tem aqueles movimentos que você olha e fala assim, não é possível fazer. Não é possível. Mas se alguém está fazendo, é porque é possível, né? E uma vez eu estava fazendo um movimento, e não dava certo. E eu cheguei para o meu professor e falei assim, mas eu já fiz. Ele falou, você tem que continuar fazendo. Aí eu tentei, e a resposta dele foi curta, mas não deu certo. Aí eu parei, ele falou, você não tem que tentar, você tem que treinar até conseguir. Não é, eu tentei e não deu certo. Não, você tem que tentar até conseguir. Se aquilo for o teu objetivo, o teu sonho, a tua caminhada, você tem que fazer aquilo até conseguir. Então a gente tem que fazer. Se você está fraco, se você está assim, sabe, parecendo um pudim, assim, mole, uma gelatina que vai para um lado e para o outro, para você ser firme, você tem que trabalhar até ter firmeza. E aonde que virá a firmeza? Na prática, no estudo, na conscientização. A pessoa que toma consciência da natureza divina dela, já dizia Confúcio, se eu conhecer a verdade pela manhã, não me importa morrer ao entardecer. Se você conhece a verdade, o seu espírito ele já se torna livre, independentemente da situação na qual você vive. Por isso que é tão importante a gente ter as práticas como linha de frente, como fronte da nossa caminhada espiritual. A gente não pode ter a religião como mero resolvedor de problemas. Eu estou com um problema financeiro, lá vou eu para a igreja, aí vou lá na igreja, Deus me dá dinheiro, aí vem dinheiro, valeu gente, obrigado, beijo no coração, continue seu trabalho que é lindo e vai embora. Isso não vai resolver definitivamente, porque amanhã vai ter outro problema. O que acontece? Lá vamos nós de novo. Aí fica aquela pessoa vivendo de montanha-russa, ela não tem constância de crescimento, ela não tem constância, porque a prática espiritual é um modo de viver, não é um despachante para resolver com Deus assuntos urgentes. Você entra aqui, você que tem contato aí com Deus, pede lá uma ajuda, aí vem ajuda, valeu gente, eu já falei, eu já brinquei aqui, várias pessoas já chegaram aqui dentro e falaram assim, preletor me ajuda, vamos fazer oração para arrumar alma gêmea, bora, arrumou alma gêmea, obrigado, foi lindo, beijo, aí eu falo, não é esse o caminho, aí anos depois eu encontro, olha, o príncipe encantado virou um monstro do pântano, agora a gente está brigando, estou precisando de novo. Por quê? Porque a pessoa não vai manter no hábito de deixar o circuito ligado. Eu pratico em casa. Esse pratico em casa, gente, a coisa mais comum que eu escuto é a pessoa falar assim, eu sou super grata, eu agradeço tudo, tirando isso, a lista de isso é infinita. Então a pessoa fala, não, eu sou super... parece brincadeira, gente, mas as pessoas falam assim, eu sou super alegre. Aí você fala, meu Deus, que medo dessa alegria, velho. Eu estou em harmonia. Fazer que nem um cara na audiência. Falou desse jeito para mim. Eu falei assim para ele, o casal brigando, eu falei para o senhor precisa se reconciliar. Ele falou, eu estou em harmonia, só não quero que ela seja feliz. Desse jeito. Essa é a visão simplista, ridícula, infantil que as pessoas têm.
Eu estou vivendo a verdade pregada por Deus. Quero que todos morram, mas eu sou uma pessoa que vive o amor. Não vive, não vive. Ninguém entendeu ainda 1/10 do mandamento de Cristo. Amai o teu irmão como a ti mesmo. As pessoas não entenderam nada, não vivem nada. Aí ficam levando vidas falsas, vidas fracas, vidas... Por isso que as pessoas estão tão doentes mentalmente hoje em dia. Porque não tem propósito. Propósito. Hoje em dia as pessoas querem ter dinheiro para gastar dinheiro, mas ninguém entende o que é a corrente de prosperidade da vida. Você deve querer ser próspero para levar felicidade ao outro e não para acumular. Então hoje em dia as pessoas olham profissão como aquilo que paga muito e trabalha pouco. Profissão não é isso, profissão é manifestação de talento para levar amor ao próximo. Isso que é profissão. Você deve buscar algum trabalho da sua vida que você seja útil, faça bem às pessoas, para que você possa manifestar o seu talento. Aí você tem senso de missão, você tem alegria no trabalho, aí você trabalha, dedicação, empenho e esforço. Olha que engraçado como é que hoje em dia nós estamos vivendo um problema. Nós temos médicos que não gostam de pessoas, nós temos professores que não querem dar aula, não são só essas profissões, gente, todas as profissões. Nós temos juízes que não querem ser justos, nós temos isso em todas as profissões, gente. Todas as profissões. Psicólogo que não tem paciência. A pessoa quer contar meu problema. Ai, que saco. Fisioterapeuta que não quer encostar em pessoas. Então você tem um absurdo, gente. Sabe? Por quê? Porque as pessoas vão pelas profissões. Ah, é o que eu passei no vestibular, é o que deu, é o que tinha. E a pessoa não vai por vocação porque ela não entende que o trabalho não é um local para ganhar dinheiro. O trabalho é um local para manifestar amor. Por consequência, é que vem o dinheiro. Aí você tem uma horda de pessoas frustradas, uma horda de pessoas insatisfeitas. A mesma coisa em relacionamento. Eu vou me casar, não é para praticar o amor, é para receber o amor. Então eu vou me casar, aquele homem me fará feliz. Não vai. Aquela mulher será fruto da minha felicidade. Não vai. Não é lá que você vai encontrar a felicidade. A felicidade está em você praticar o amor. Aí sim você consegue encontrar a felicidade na prática do amor. Então, ou seja, é você que tem que fazer, é você que tem que vivenciar. Então, perceba as bênçãos que estão ao seu redor, é a prática diária de você fechar o circuito por meio da prática. E qual é a prática primeira? A gratidão. Dúvida, gente? Dúvida? Então, por que na Seitiana a gente fica falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado? É porque é uma maneira de viver. Ah, mas isso é tão poliana. É, e é eficaz. Porque o modelo reclamão não muda mundo não, viu? Ah, é insatisfação que move mundo. Não é insatisfação, o que move mundo é esperança. São as pessoas esperançosas que mudam. Os insatisfeitos reclamam, os esperançosos trazem propostas de mudança. Tudo que mudou, inclusive na conquista de direitos, no reconhecimento do valor, nas transformações sociais, elas vieram daqueles que tinham esperança e não dos que reclamavam. Porque os que tinham esperança trouxeram mudanças na prática. Eles trouxeram transformações, eles falaram assim, não, gente, vamos fazer por assim. Aqueles que ficam parados só brigando, gente, não vai a lugar nenhum. Olha que legal, o professor Masaharu Taniguchi continua aqui, ó. No momento em que a pessoa agradece, a bênção passa a resplandecer. Olha que interessante, fazer um exercício com vocês. Fechem os olhos, respirem profundamente, mas feche bem os olhos, Respira profundamente. Vocês estão conseguindo me ver? Não. Abram os olhos. Vocês já pararam para pensar o quão grande é a bênção de enxergar? E que nós somos pessoas abençoadíssimas porque estamos podendo enxergar? Reconheceu a bênção? Você já está com um sentimento de gratidão dentro de você que você não tinha alguns minutos atrás. Só o fato de você parar... Obrigado. Só o fato de você parar para reconhecer, você fala, caramba, eu estou enxergando. Muito obrigado, muito obrigado. No momento em que a pessoa agradece, a bênção passa a resplandecer. Hoje à noite vocês vão passar a noite pensando na bênção de enxergar. Vocês vão falar, gente,
Que maravilha eu poder enxergar. Isso por quê? Porque foi gerado um pequeno momento em vocês de reflexão sobre a grandiosidade de enxergar. Então, no momento em que você agradece, a bênção está com você. Então, olha só que interessante. Não mudamos nada, mas hoje vocês vão chegar muito mais abençoados em casa do que antes, porque vocês já estão reconhecendo uma grande bênção em vocês. Quando a pessoa não agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, é como se ela tivesse ligado um fio ao polo positivo da corrente, mas se esquecido de ligar o outro ao negativo, ao polo negativo. Pelo fato de ligar também o fio ao polo negativo, é que fluirá a corrente elétrica vinda do polo positivo. Quem não oferece benefício ao próximo por achar que isso vai ser negativo para si, deixa de receber também a provisão de coisas positivas. Tanto o agradecimento como a oração, quando não acompanhados do agir, constituem coisas vãs. Vãs. Olha que interessante. Lembra que a prática tem que ser, a religião tem que ser viva com prática? Então, beleza. Aprendemos que nós temos que agradecer. Nós estamos agradecendo a nossa visão, aprendemos a agradecer a visão. Agora vamos começar a agradecer aquelas coisas que nos rodeiam, que muitas vezes a gente não para perceber. Começar com uma coisinha bem simples para a gente ir rápido. Micro-ondas dentro de casa. A grande maioria das pessoas tem micro-ondas. Aí você fala, poxa, o micro-ondas esquenta a nossa comida. É algo prático, gente, revolucionou, maravilhoso. A gente agradece o micro-ondas. Mas como é que você coloca na prática a gratidão ao micro-ondas? Olha que interessante. Como é que eu coloco na prática? Gente, simples, limpar. O fato de você limpar o micro-ondas e deixá-lo limpo, demonstra que você tem gratidão. Você abre o micro-ondas, tem um ser lá dentro esperando para comer a comida que você vai colocar. De tão nojento. Está com um feijão que foi descongelado há 2 anos atrás e ainda está lá. Isso demonstra desprezo. Quando a gente joga as coisas no chão, demonstra desprezo, falta de zelo, falta de amor. Então, falta de gratidão. Como é que a gente manifesta a gratidão pelas coisas? Em atos práticos, como cuidado, valorizar. Temos que valorizar o planeta, temos que amar o planeta. Como é que você valoriza o planeta? Com atos práticos. Você vai abrir a torneira, você só utiliza a água que é necessária. Aquilo que é necessário você desliga, você não desperdiça, você não arranca folha, você não machuca planta, você não mata animais sem necessidade. Isso é botar em prática. Pai e mãe. Como é que você bota em prática amor a pai e mãe? É quando você coloca uma semente de alegria no coração do pai e da mãe. Quando você vira para o pai e para a mãe e fala assim, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. Mas os meus pais não estão vivos. Você dedica uma oração em gratidão à alma deles, dedicando uma sutra sagrada, por exemplo. Isso tudo é você botar gratidão. Esse final de semana eu conversava com a minha mamãe, eu virei para minha mamãe e falei assim, mãe, eu vou ter tanta saudade de viver esses momentos com vocês, que eu posso estar com vocês. Aí eu virei para ela e falei, mamãe, eu cumpri minha missão como filho, né? Ela cumpriu. Ou seja, eu dou alegria para o coração da minha mamãe. Isso é botar na prática o sentimento de gratidão que eu tenho aos meus pais. Falar que ama os pais, mas não faz uma ligação, não faz um ato, um gesto de amor, não é educado, não é carinhoso, não é viver na prática. Ah, eu agradeço o meu trabalho, só reclama, não faz nada. Ah, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou chegar mais cedo, para quê? Não me pagam para isso? Não é questão de chegar mais cedo ou não, mas quando você chega lá, você demonstra amor e carinho pelo lugar que você tem, pelo lugar que te recebeu, pelo lugar que você trabalha. Isso sim é manifestar gratidão. E quando você manifesta gratidão, você começa a perceber as bênçãos que está ao seu redor. Aí você começa a levar uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais realizada e uma vida com muito maior benefício. Já contei esse relato e vou repetir. O jovem foi procurar emprego na empresa e levou o currículo. O entrevistador, na hora que ele sentou, falou assim, olha, eu já vou ser bem direto e claro com você. Eu tenho 5 currículos. O pior dos currículos é o seu. O seu é o pior dos currículos. Não quero nem conversar com você. O seu já está dispensado. Imagine que maneira legal e delicada de ser recebido. E ele tinha praticado a meditação Shinsokan o mês inteiro, se preparando para essa entrevista.
E ele falando, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Chegou na entrevista, como é que ele foi recebido? Com amor? Não. Com severidade, com frieza. Não quero nem conversar com você, o seu currículo é uma porcaria, pode ir embora. Ele se levantou, como filho de Deus, o que ele fez? Muito obrigado. Agradeço, porque eu tenho inúmeros motivos da minha vida para agradecer. Ele se virou, na hora que ele estava saindo da sala, ele viu um papel de bala jogado no chão. Ele tinha necessidade de pegar o papel de bala? Não. Mas ele estava praticando manifestar o Filho de Deus. Aí ele pegou o papel de bala, jogou na lixeira, abriu a porta. Aí o entrevistador, para. Por que você fez isso? Aí ele virou e falou assim, porque eu vi o papel fora do lugar. É o meu dever colocá-lo no local adequado. Aí o entrevistador, pode voltar, que eu quero pessoas como você na minha empresa, que tenham amor pelo que fazem. Aí ele voltou e foi contratado. Aí vou pegar um outro exemplo, como é que funciona a contratação na Disneylândia, lá na Disney World. Eles fazem uma entrevista, eles montam uma entrevista e são chamadas pessoas. As pessoas entram, dá 10 minutos já entra o entrevistador e fala, as pessoas tais e tais, pode entrar aqui na sala, vão continuar, as demais estão dispensadas. Aí o pessoal fala, mas pera lá, você nem conversou comigo? Falou assim, mas é que a entrevista já começou, vocês não foram aprovadas. Mas o que aconteceu? Na entrada do prédio tinha um jardineiro cuidando e um porteiro varrendo. Quem passar e não cumprimentar não precisa nem começar, já está dispensado, porque um dos pilares da nossa companhia é você cumprimentar as pessoas. Se você não cumprimenta quando você está chegando aqui, você não vai estar pronto para cumprimentar quando entrar na nossa empresa. Olha a visão é que você tem que manifestar o amor. Então isso é feito com pequenos atos, e é assim que a gente faz. Sorrir. Como é que você quer manifestar alegria se você não sorrir? Eu sou super alegre. Não sei para quem. Você tem que sorrir, porque se você não sorrir, mas pretor, eu não vou sorrir a toda hora. É óbvio, você não vai chegar no funeral sorrindo. Tudo tem adequação, mas isso não quer dizer que você não vá sorrir. Você tem que manifestar alegria, você tem que trabalhar a harmonia, você tem que viver a gratidão. Então você tem que botar em prática, porque quando você botar em prática, aí você começa a perceber as bênçãos que tem ao seu redor. E quanto mais você percebe, mais elas aparecem. Quanto mais você percebe, mais o circuito fecha, mais as bênçãos aparecem. Aí você descobre, eu era abençoado e não sabia. E quanto mais abençoado você se sente, mais bênçãos vêm até você. Esse é o modo de viver que realmente transforma a nossa existência. É quando a gente descobre que nós somos filhos de Deus e decidimos colocar em prática. Vamos então para a nossa meditação Shinsokan, para vivermos cada vez mais como filhos de Deus? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem se alisa, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus,
é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos visualizar o mundo da grande harmonia, o mundo da grande alegria, o mundo de imensurável gratidão. É o mundo de Deus. Estamos aqui agora com todas as bênçãos de Deus. A vida de Deus já está no nosso interior. Basta que a reconheçamos para que ela se manifeste. Basta que a sintamos para que ela se torne nossa. Meditemos e contemplemos essa sublime vida.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade e centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Anotar o nosso dever de casa, que é tão importante. Nosso dever de casa, que são as atividades que nos auxiliam para que nós possamos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. E hoje não tem como não ser assim. Nossa primeira função, dever de casa, é fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias. Meditação Shinsokan. Olha que legal. Shin é Deus, Kan é contemplar, So é ver. Então é a prática em que a gente vê Deus e contempla. Então a meditação Shinsokan todos os dias. E segundo, repetir as palavras, repetir a frase. Muito obrigado. Ou obrigada. Muito obrigado. Inúmeras vezes. Então, podemos aí, gente, como um objetivo que é maravilhoso, vamos lá, repetir pelo menos 500 vezes por dia. Isso daqui é fantástico, gente. E se você não conseguir, utilize o que está ao seu redor como expediente. Agradece a sua roupa, agradece ao ar, agradece a luz, agradece o local onde você tem, a sua cama, seu travesseiro, seu cobertor, seu chuveiro, a água, a comida, a geladeira. Vai utilizando tudo ao seu redor. Cara, tem mulheres que se agradecer os sapatos que tem, já deu 500, gente. Então aproveita, gente, utiliza tudo como motivo de expediente para você poder agradecer. Que aí você vai exercitando, isso com toda certeza vai fazer toda a diferença. Quero agradecer a todos vocês pela presença, pelo carinho, meu muito obrigado. A você de casa, meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima e para mim só está faltando 496. Muito obrigado, gente. Beijo no coração. Até segunda-feira que vem. Muito obrigado.